Meus amigos do canal Sem Religião, sejam todos bem-vindos. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês, o apoio de vocês, que nos estão dando uma energia muito legal para a gente continuar gravando nossos vídeos. E se você gostar, então pode comentar, deixem seu like. O like fortalece o canal e ajuda a chegar a mais pessoas que pensam que nem você, que nem eu. E hoje, no vídeo, eu quero falar sobre a oração. Existem muitos textos na Bíblia que incentivam a oração. Esses textos, eles incentivam as pessoas que leem a Bíblia a invocar a Deus, a essa mitologia, essa divindade mitológica que parece responder àqueles que o invocam, aqueles que com o coração quebrantados se ajoelham e botam sua cara no pó e começam a orar, esperando receber algum tipo de atenção. Todas as manhãs, eu vou deixar a minha esposa ali no terminal de ônibus e sempre encontro irmãos, crentes, com a Bíblia debaixo do braço, vindo de uma igreja. E eles ali estão sempre orando pelas madrugadas. Eles acordam cedo, 4h30, 4h40, e eles vão lá para a igreja para orar. E aí aquela velha história, buscar a Deus pelas madrugadas, invocar o Senhor enquanto se pode achar, não é? Mas esta oração não tem efeito, não tem resposta, não tem uma reação daquele a quem se busca, não é mesmo? Portanto, as pessoas não percebem que estão orando para o vácuo, que estão orando ao nada e que as suas orações não têm resposta e muito menos o seu esforço tem uma recompensa. Eu, quando era evangélico, quando era pastor, tudo começou quando eu comecei na igreja, né? Deixa eu usar esse pleonasmo aqui. Tudo começou quando eu comecei na fé. A gente tinha esse costume de orar sempre pelas madrugadas. E aqueles que não se levantavam para ir ao templo, para ir à igreja, orar, buscar o Senhor pelas primeiras horas da manhã, sempre eram muito criticados. Eram muito criticados porque era considerado um crente carnal, que não se esforçava, que não tinha fé, entende? E a gente tinha que se esforçar, tinha de algum jeito, alguma forma, não importa se estivesse cansado, se estivesse doente, tinha que ir ao templo. A igreja lá do bairro era realmente um peso para os moradores que não eram crentes, que moravam ali nas cercanias da igreja, porque começava o alarido já bem cedo pela manhã, não é, pessoal? Cerca de 5 horas da manhã até as 6, 6h30. Os crentes daquela igreja estavam orando, fazendo barulho. E não era aquela oração de choro, de clamor, de gemido, de sussurro, não. Era alarido, era busca pelo poder, busca pelo batismo no Espírito Santo, entende? E isso causava uma revolta nos moradores. E
aqueles que tinham mais, digamos assim, uma espiritualidade a mais, que se achavam ser mais espirituais, em outras palavras, os fanáticos, não é? Os fanáticos dessa igreja que eu frequentava, quando ouvia a reclamação dos vizinhos, então a gente dizia: isso aí é o levante do inimigo, irmão. Satanás está se levantando, Satanás está cirandando, Satanás não gosta de que o povo de Deus busque ao Senhor em oração. Então era sempre assim, sempre tinha uma carta na manga, uma desculpa para as suas loucuras. E fora que ao meio-dia também, novamente, tinha uma turma, a turma dos desempregados, dos desocupados, dos desalentados, estavam lá no templo, orando, buscando. Era uma ordem do pastor, e o pastor dava essa ordem para que os crentes buscassem a Deus, porque Jesus estava voltando por aqueles dias. Isso eu estou falando do finalzinho da década de 90, entrando para 2000. Foi quando eu comecei a minha fé. Eu comecei ali pelo finalzinho de 94 para 95. E aí a crentaiada da igreja ali buscava realmente com muita intensidade, com muito fervor, e começava, como eu disse, na primeira hora do dia, às 5 da manhã, e até às 6, 6:30. Aqueles que trabalhavam iam para os seus trabalhos dali, e os que não trabalhavam voltavam para suas casas, iam tomar o seu café, ou muitas vezes continuavam lendo a Bíblia em jejum, só ia entregar o jejum na oração do meio-dia, voltando ali na igreja. Voltando lá, entregava o seu jejum ali, num propósito, em busca de receber mais poder, né? De receber autoridade para pregar a palavra. Esse era um dos maiores objetivos dos irmãos ali, que a maioria era de obreiros, eram os obreiros, mas tinha muitos novos convertidos, novos membros, pessoas recém-chegadas na fé, e já entrava no clima de oração, buscando ser um homem e uma mulher de oração. E aí, quando passavam-se esses dois horários, da manhã e do meio-dia, geralmente a oração do meio-dia ia acabar por volta de 2, 3 horas, porque era um alarido, era um reteté incrível. E aquela igreja ficou muito falada no bairro, porque era como se aqueles crentes não tivessem outra coisa para fazer na vida. Como se não tivesse família, como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Só orar, só buscar a Deus naquela igreja, fazer a obra de Deus, não é? E aí quando chegava a tardinha, por volta das 5:30, 5:40, já estavam voltando para a igreja de novo para continuar a busca em oração até o começo do culto. O começo do culto era por volta das 7, 7:20, e aí esse período que antecipava o começo do culto era preenchido com mais orações, com mais buscas por esse Deus. E, pasmem pessoal, essa igreja cresceu muito, realmente cresceu muito, e esse crescimento era atribuído a essa busca, que era uma igreja considerada
muito espiritual, de muito jejum, de muita oração, muita Bíblia, e cresceu bastante ali. E o que que acontece? Nesse crescimento, alavancado ali pela força da oração e do jejum do pastor e dos demais auxiliares, também tinha um lado negativo, tinha o lado dos escândalos, muito escândalo mesmo. Era briga, as mulheres se agarravam pelo cabelo, mesmo pelos cabelos, travavam na porrada, rolava na lama, e tinha isso aí. A igreja parece que quanto mais espiritual se tornava, mais problemática ela ficava. É como o texto lá da carta aos Coríntios, as duas cartas, né? Uma igreja que era super espiritual, mas que tinha muitos problemas que nem mesmo no meio das pessoas não crentes parecia não ter, não é? Lá a igreja de Corinto tinha incesto, tinha divisões, facções, enfim. E na igreja que eu congreguei, no começo da minha fé, por volta do finalzinho da década de 90 para começo de 2000, era mais ou menos assim. Era essa loucura. Sendo que nós, aos finais de semana, praticamente não dormíamos, porque tínhamos que estar nas vigílias, de sexta para sábado, de sábado para domingo, vigílias, né? E a vigília já sabe, começa ali por volta de meia-noite, entrava-se nos vales, lugares ermos, lugares que não tinha ali a mínima segurança, e a gente entrava pela fé, acreditando que os anjos do Senhor estavam nos guardando, né, fazendo a escolta de todos nós, e nós entrávamos ali, mulheres grávidas, idosos, crianças, bebês de colo, tudo isso, gente. Que loucura, viu? E aí o vale ficava repleto, tomado, e juntava-se com nós, juntava-se com a nossa congregação, muitas outras denominações, igrejas de outros ministérios, e aí já sabe, né? Atravessava de madrugada dentro e até às 6 horas da manhã. Quando o dia já vinha raiando, quando amanhecia o dia, de fato os crentes começavam a sair do vale ali. Agora imagine, né? Todos enlameados, descabelados, cabelo desgrenhado, roupa suja, enfim, parece assim gente de outro mundo, sabe? E isso era a busca incessante, frenética por esse Deus. E era sempre com o intuito de ser uma igreja poderosa, famosa, que tinha uma fama que fosse bem longe, e para que a gente ganhasse muitas almas, fizesse muitos milagres, curas, libertações, e a gente trabalhava muito com essa questão da libertação, expulsar demônios e orar por revelações, sendo que essa congregação ela era a única no ministério que tinha esse perfil de buscar muito em oração, em jejum, que exercia os dons do Espírito Santo, libertação, revelação, profecias, certo? As demais congregações do ministério não tinham essa mesma pegada. E aí era sempre um motivo de discriminar. Havia uma discriminação entre as duas classes, porque entre essas duas partes do ministério é meio que tinha uma ruptura, porque a parte
mais rica, que pertencia às congregações do centro da cidade e outros bairros mais, digamos assim, mais urbanizados, eram considerados os patricinhos da fé. Enquanto isso, nós que congregávamos num bairro ainda nada pavimentado, não tinha luz elétrica, né, padronizado, não tinha água encanada, estava começando, o bairro estava começando, já tinha 3 para 4 anos, mas ainda e nós éramos considerados, né, os irmãos pobres da fé desse ministério. No entanto, isso aí para nós era motivo de muita honra, de muita alegria, porque quando a igreja, o ministério fazia um congresso, fazia um evento que precisava todo mundo ir para esse evento, a gente chegava lá como os super espirituais, chegava já arrebentando, né, na fé, no clima de reteté, e era muita unção. Então, pessoal, tudo isso era a loucura que a gente viveu nos idos da fé daqueles dias. Acreditávamos que Jesus ia voltar e o tempo passou, o pastor se mudou para outro ministério, depois veio a sofrer um AVC, hoje ele não conhece ninguém praticamente, anda de cadeira de rodas, teve um filho que foi brutalmente assassinado de forma cruel, foi espancado até a morte, colocado dentro de um carrinho de mão e foi deixado na porta da casa dele. Todas essas tragédias aconteceram, muita gente se desviou nessa época, muitos escândalos, alguns se tornaram ateus, como no caso eu, enfim, e Jesus não voltou. E está aí, para você que acredita nessa fábula, nesse mito, nessa lenda, mais um exemplo aí prático, mais um exemplo de quem viveu a loucura da fé e que esperou a volta do que não foi. Esperei a volta daquele que nunca foi. Certamente nunca vai voltar. Tá certo? Meu abraço caloroso a todos vocês. Até o próximo vídeo.